Amém, igreja? Recebam todos a paz. Quantos estão felizes? Meus irmãos, eu vendo o pastor Rubens hoje ministrando o louvor, eu pude sentir e como vai ser naquele grande dia, a qual o Senhor Jesus vem nos buscar e nós estaremos juntos, adorando, exaltando, glorificando, chorando. E tudo que nós vivemos na igreja, pastora Cida, quando nós entregamos o coração, é sentindo como que vai ser um pedacinho dos céus quando nós chegarmos lá na glória. E tem pessoas que entram, pastor, num momento como esse que a gente estava aqui hoje, não consegue abrir o coração para sentir. Ver uma Isabela pulando, não entendeu por que ela está pulando. Ver os irmãos aqui chorando sem entender o porquê que chora. Muitas das vezes as nossas dores são tão grandes que nós não enxergamos a grandiosidade da presença do Espírito Santo no ambiente que nós estamos. E eu peço para você hoje, igreja, abra o seu coração, porque você não veio aqui para ver o pastor Rubens, você não veio aqui para ver a Isa, não veio aqui para ver o Gustavo, o Juliano que toma conta ali para a gente. Você veio aqui para ver o Espírito Santo e sentir a presença. Se você veio para sentir a presença, então vamos abrir o coração, vamos se alegrar na presença de Deus, vamos passar a tirar esse semblante de tristeza e agonia e desespero do rosto, porque a gente que sobe no altar, nós vemos, estamos vendo quem está assim. Eu aqui sentado, o pastor Verediano falou: Tiago, ministra. Eu falei: Senhor, eu já preparei, mas eu não quero que seja a palavra que eu preparei em casa, mas que seja a palavra que o Senhor quer falar com os teus filhos. Porque a massagear a égua é muito fácil. Querer ouvir aquilo que você entrou aqui para ouvir como coisas boas, aquilo que eu mereço ouvir isso, porque eu sou digno. Não. Quem quer ouvir o que quer, vai para TikTok. Mas quem quer ouvir a palavra, uma palavra inovadora, renovadora, vai para os evangelhos de Jesus. Você quer algo de conforto? Vai para os evangelhos. Você quer uma palavra de meditação? Vá para a Bíblia. O Espírito Santo colocou no meu coração o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 22 e o verso de número 54. Hoje eu vou mostrar para você, igreja, o que é quando nós buscamos verdadeiramente a Deus e quando nós deixamos de buscar Ele verdadeiramente. Porque, meu irmão, é fácil falar que busca e não buscar. O difícil é falar que busca e viver a sua busca. Todos encontraram? Lucas 22, 54. E o Espírito Santo me deu um tema, pastor, para essa mensagem. Pedro seguia de longe. Pedro seguia de longe. Amém? Acharam? Vamos ler? Então, prendendo e levaram e o introduziram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e então. Eu gostaria que você olhasse para o irmão que está do seu lado e perguntasse para ele assim: tu tens seguido de perto ou de longe? Você vai fazer outra pergunta para essa pessoa que está do seu lado. A gente não gosta de fazer isso, mas tem que fazer para gerar interação. Fala para ele: se você segue de longe, hoje é a noite que você passará a seguir Ele de perto. Amém? Meus irmãos, aqui está uma palavra aonde fala de um homem cujo nome Pedro. Esse nome Pedro, esse homem por nome Pedro, ele diz muito sobre nós hoje em dia, quem nós somos.
Porque aqui fala de um homem que estava longe de Jesus. Quando Jesus chegou até ele, gerou uma transformação na vida de Pedro. Aqui fala de um homem que ele pescou a noite toda, uma noite inteira, e nada pegou, nada conseguiu, nada veio sobre as mãos dele. Mas quando Jesus chegou perto dele, houve a multiplicação, a pesca maravilhosa. Então, quando nós estamos distante de Deus, nós vivemos a frustração. Mas quando nós chegamos perto de Deus, acontece a manifestação do poder, acontece a manifestação da multiplicação, acontece a manifestação das maravilhas do Espírito Santo. Então não tem jeito, você que hoje está neste lugar, entrou aqui com o coração aberto e fala: ei, então hoje eu vou sair daqui com aquilo que eu pedi para Deus, mas como é que está o teu coração? Porque falar da boca para fora, isso é muito fácil, pastora Cida. Falar que ama da boca para fora é a coisa mais simples que tem. Nós temos essa capacidade de iludir quem está do nosso lado, em falar que te amo. Mas falar para Deus que eu te amo verdadeiramente, isso é você e Deus. Porque aqui nós estamos diante de um homem que estava vivendo e viveu o pior momento da vida dele. Que estava vivendo e viveu o pior momento da história dele. Que estava vivendo e padecendo nas dores dele. Mas existem momentos na vida de Pedro que nos traz um entendimento e um ensino, que nos tira da onde nós estamos, na dor, mergulhado na dor, vivendo a dor, sofrendo na dor, e passamos a enxergar coisas diferentes. Porque aqui nós lemos um versículo onde fala que esse homem estava acompanhando Jesus Cristo quando Jesus foi levado para ser preso. Essa história nos fala que Jesus Cristo foi entregue, e Jesus estava sendo levado para viver o pior momento da vida e da história. Nós estamos mediante uma história aonde, antes de ser levado, Pedro fala para aquele homem, Pedro fala para Jesus: Jesus, se o Senhor for preso, eu irei ser preso com o Senhor. Jesus, se o Senhor for morto, eu irei ser morto contigo. Jesus, o que fizer contigo, eu estou contigo, Jesus. Eu não vou sair de perto de você e não vou deixar a tua presença longe de mim, não. Mas quando aconteceu, pastor Rubens, a hora da decisão, Pedro deixou Jesus, seguiu de longe, vendo o que Jesus estava passando, porque ele tinha medo sobre aquele povo que estava com Jesus. Quantas e quantas vezes nós não estamos em determinadas posições aonde tem pessoas que nos trazem risco, perigo. Quantas e quantas vezes, Gabriel, nós não estamos em determinadas posições aonde nos gera dúvidas, aonde nos gera desânimo, medo, aonde nos coloca em verdadeiras situações que nos deixa em uma encruzilhada de emoções, em choros, não consegue enxergar nada além do choro, não consegue ver nada além daquilo que você consegue enxergar, porque está numa bolha onde você só vê o que está passando, o que está vivendo. Pedro, ele se colocou assim quando ele se teve de longe de Jesus. O estar longe de Jesus determinou para Pedro tantas e tantas e tantas mágoas e tristezas. O estar longe de Jesus gerou para Pedro mais tantas e tantas mágoas. Porque a história fala, meu irmão, que naquele momento que ele estava longe, antes ele negou as 3 vezes. Na hora que ele negou, que o galo cantou, ele olhou para quem? Para Jesus. E quando Jesus olha para Pedro, Jesus olha para Pedro mostrando para Pedro: o que você falou para mim, não foi o seu coração falando, mas foi da boca para fora. Só que Pedro, quando Pedro fez aquilo e aconteceu tudo isso, o Pedro não estava sozinho. Havia na vida de Pedro e perto de Pedro fogueira. Pastor Rubens, fogueiras. Aqui eu quero parar. Fogueira. Pedro
chegou perto da fogueira aonde estavam os seguidores de Jesus e se esquentou na fogueira junto com aqueles homens que perseguiam Jesus. Pedro, ele buscou uma fogueira aonde se sentiu confortável pelo frio que ele estava sentindo. Pedro se achegou à fogueira porque ele se sentiu em paz de estar perto daquela fogueira, porque era o que ele estava precisando no momento. Qual é a fogueira que tu tem ficado perto? Em qual fogueira você tem se colocado, posicionado diante dela? É a fogueira a qual você está levando a sua vida só em prol de uma situação? É a fogueira a qual você só olha para o lado financeiro? É a fogueira que o seu emocional está abalado e você não consegue separar e sair desse emocional onde só está te impedindo de crescer? É a fogueira a qual você foi abandonado e você se sente sozinha, porque o abandono para você hoje é uma fogueira maior para a tua vida. É a fogueira a qual as coisas não fluem mais na sua vida e você não vê mais saída. Através daquela fogueira você está se depositando e caindo sobre ela para viver essa fogueira de dor. Porque quando nós nos colocamos em determinadas posições, em determinadas fogueiras, ali é a nossa escolha: eu fico ou eu saio? Aquele momento eu vivo, ou eu olho para aquele momento e falo: esse momento não vai acabar com a minha história, não vai me destruir. Essa fogueira a qual eu estou perto não é a fogueira que eu preciso, mas é a fogueira que ela vai me dar um suporte para me passar por ela e viver uma fogueira maior, períodos maiores, momentos maiores, situações maiores. Eu olho para mulheres aqui hoje, o Espírito Santo fala para algumas mulheres que estão aqui hoje: por que você tem ficado tanto tempo vivendo essa dor? Por que essa dor tem tido tanta ênfase na sua vida que você não consegue ver saída? O porquê que hoje você veio aqui e não consegue olhar para uma saída maior? O inimigo, ele tem trabalhado em vida de pessoas, e em casamentos, em vidas conjugais, para destruir uma vida, destruir um relacionamento, destruir uma história, destruir uma vivência, destruir uma felicidade. Tem pessoas, pastores, e mulheres e homens também, que não é feliz, mas vive momentos momentâneos, agradáveis. A fogueira para a tua vida hoje, qual é? Você tem ficado perto daqueles que te apontam? Você tem vivido perto daqueles que querem te ver mal? Você tem dado ênfase para o seu coração, na fogueira do seu coração, de apagar ela pela circunstância que você viveu? Ou você hoje, vai haver uma determinação hoje de olhar para aquilo que você está passando e falar: ei, eu não vou mais viver isso, eu vou viver coisas diferentes, eu vou caminhar de forma diferente. Porque Pedro, ele andou com Jesus, conheceu Jesus, foi próximo de Jesus, foi íntimo de Jesus, comeu com Jesus, aprendeu com Jesus, falou com Jesus face a face. Pedro, ele foi doutrinado por Jesus. Pedro, ele foi puxado a orelha por Jesus. Pedro, ele foi aquele cara que ele foi sanguíneo, então tudo ele tinha resposta na ponta da língua. Pedro, ele foi aquele cara que em todos os momentos a qual ele tinha a opinião dele, ele dava, independente se ia fazer bem para alguém ou não. Mas Jesus nunca desistiu de Pedro. E assim eu falo para você: as pessoas botam 1001 defeitos em você, as pessoas colocam você sempre para baixo, as pessoas querem ver você sempre olhando para baixo, sempre melancólica. Porque o melancolismo para muitas pessoas não foi algo que você nasceu, mas foi algo que as pessoas injetou em você, para você viver esse período de dor, e viver só chorando, e procurando palavras e pessoas para te tratar bem, trazer a palavra que você quer como conforto. Chega, não é fácil, e nunca vai ser fácil. A palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições. Se o próprio Messias passou por aflições, imagina você, meu irmão. Se o próprio Messias passou por dor, imagina você, meu irmão.
Se o próprio Messias foi abandonado, imagina você. Se o próprio Messias foi esquecido, imagina você. Se o próprio Messias foi xingado, chutado, caluniado, imagina você, Ariane. Se o próprio Messias foi aquele que as pessoas viram os feitos, foi tratado da forma que foi, imagina nós, imagina você, com o nosso coração maldoso. Quem somos nós? Mas para Deus nós somos tudo. Você é joia preciosa. Nós somos herdeiros e filhos do Espírito Santo. Não adianta achar que nós nunca vamos passar por nenhuma situação difícil. Vamos passar. Nunca vai ser fácil. Nunca. Mas quem falou que vai ser difícil? Quem falou? Gabriel, nunca vai acontecer da forma que a gente espera. Mas quem falou que não pode acontecer? Meu irmão, quem falou que não pode surgir o milagre? Quem falou? Você pode viver o milagre. Quem falou que não pode conquistar aquilo que você sonha, mas já está conquistado? Quem falou que não pode gerar uma vida de paz, mas vai viver paz? Quem falou que não vai sair desse momento, pois você já saiu? Quem falou que o momento não é oportuno, não é bom, mas quem falou que não vai ser melhor amanhã? E olha aqui, para finalizar, porque eu não vou estender a igreja, para orar, né, pastor? Pedro fez tudo isso, ficou de longe, e no momento crucial de Pedro decide voltar a pescar. Pedro decide, ele voltar. Aí essa hora é a hora que nós olhamos para a nossa vida no atual, e é onde nós queremos voltar para o passado e ver o que o passado nos proporcionou. É aonde vem as lutas internas, as batalhas internas, Jorge. É onde o passado, a gente quer voltar e viver o passado, achando que o passado vai ser diferente no presente que nós estamos vivendo. É onde o passado a qual nós vivemos, nós falamos, pô, se eu melhorar um pouco o passado, as coisas vão fluir diferente. Eu vou viver algo diferente. Então, igreja, olha só isso. Pedro olha, eu vou pescar. E ele tinha o poder de influenciar. Influenciar. Quando Pedro fala, pastor Rubens, eu vou voltar a pescar, a galerinha que está com ele vai tudo. Vai tudo. E o mais interessante dessa história, Pedro vai pescar, entra no seu barquinho e sai ali jogando rede, e nada pega. No outro dia, bem de manhãzinha, quando eles estão voltando, quem está à beira da praia? Jesus. Jesus está à beira da praia. E é aí que pega, porque quando eles viram Jesus, eles não conheceram Jesus, não sabia quem era Jesus. Gustavo, eles viram aquele homem em pé, eles não imaginavam quem poderia ser. Mas a história fala que quando eles viram que era Jesus, eles não tinham coragem de perguntar se era ele. Não tiveram coragem. Quantas e quantas vezes a gente não depara em momentos, e quando nós buscamos a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos sentir e ver que é Ele que está do nosso lado. Porque não é fácil, é difícil. É difícil. É difícil. Quantas e quantas enfermidades não chegam, e a gente começa a pedir por cura. Nós pedimos por cura. Por cura. Mas a gente não consegue ver a cura chegar. A cura nós não vemos. Nós não sentimos, mas o Espírito Santo está do nosso lado. E olha aqui, igreja. A segunda fogueira está quando eles veem Jesus Cristo na beira da praia.
Quando eles veem Jesus e vão chegando perto, e Jesus olha e fala: volta de novo, e lança a rede novamente. Quando eles voltam, lançam a rede, e a rede se enche. João olha e fala: ei, é ele, cara, é ele. E é aí que dói, porque quando nós olhamos e vemos que é ele, aí que entra o desespero. É aonde, pastor Rubens, nós olhamos e falamos: gente, o que eu estou fazendo? Por que eu voltei a fazer o que eu estava fazendo? Por que eu voltei a pescar de novo? Olha quem está no meu caminho novamente para mudar a minha história. E aquela fogueira a qual eles chegaram, Jesus estava com peixe e pão na brasa. Aquela fogueira era a fogueira da restauração de Pedro novamente. Restaurar a fé de Pedro, restaurar a comunhão de Pedro, restaurar a vivência de Pedro, restaurar a fé de Pedro, restaurar aquilo que Pedro, ele se posicionou a fazer e no meio do caminho ele parou, restaurar aquilo que o Espírito Santo olhou, Jesus olhou e falou: ei, eu te vejo como pescador de homens, ganhando almas, fazendo a minha história, fazendo aquilo que eu coloquei sobre você. Eu estou restaurando sobre a sua vida. Eu queria que você colocasse sobre os seus pés, igreja. E o colocar sobre os seus pés hoje vai ser de forma diferente. Eu queria chamar o baterista. Eu gostaria que você viesse à ponta do altar. Mas esse altar hoje é a fogueira a qual Jesus hoje se preparou para você hoje. Esse altar hoje representa a fogueira que você um dia deixou de sentir e hoje você busca sentir novamente. A fogueira hoje que você hoje vai vir para a ponta desse altar é a fogueira a qual um dia quis te parar, quis gerar em você um desânimo, um desespero, quis trazer em você uma vontade de desistir. E eu queria hoje, junto com o baterista, para você entender, quando você escolhe uma fogueira diferente, uma fogueira a qual não é a fogueira do Espírito Santo, o que acontece na sua vida? A fogueira da tristeza. Quando você escolhe a fogueira da tristeza, você escolhe o mal sobre a tua vida. Você escolhe viver algo que você quer viver através das suas mãos. Como é que é quando escolhe a fogueira da tristeza? Quando você escolhe a fogueira da depressão, da ansiedade, em viver aquilo que você escolheu, é caminhado sobre você demônios, é caminhado sobre você maldição, é caminhado sobre você desesperos, é caminhado sobre você vontade de desistir, é caminhado sobre você a vontade de tirar a própria vida. Mas olha aqui, essa fogueira que hoje nós estamos aqui, que vocês estão diante da fogueira, ela representa para você o Espírito Santo. E essa fogueira que representa o Espírito Santo, quando você se põe diante dela, Gustavo, o Espírito Santo caminha sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua história dessa forma aqui, ó. Sinta o Espírito Santo hoje indo até a tua casa. A comitiva de anjos indo de encontro à tua casa. A comitiva de anjo indo e quebrando toda a maldição. A comitiva de anjo hoje indo à tua casa e trazendo para você aquilo que você precisa. Fecha os teus olhos. Com os olhos fechados, você hoje vai colocar na tua lembrança, na tua memória, no teu coração, aquilo que um dia tentou te fazer parar. Agora, com os olhos fechados, você vai colocar na tua lembrança agora, mas você vai colocando na lembrança e jogando para fora aquilo que te fez chorar. Você vai colocar para fora agora lembranças e situações que tentou te fazer parar. Com os olhos fechados, você vai colocar agora na sua lembrança e jogar para fora aquilo que um dia tentou fazer você ser uma pessoa a qual você nunca desejou ser, por conta de atitudes de pessoas que esteve do seu lado. E você de olhos fechados agora,
com esse turbilhão de emoção e de sentimentos, a qual você colocando para fora, jogando para fora da sua alma, você vai ouvir o barulho do Espírito Santo batalhando ao teu favor. O Espírito Santo hoje está batalhando ao seu favor. O Espírito Santo, ele quer mudar a tua história essa noite. O Espírito Santo, através desse barulho hoje que você está ouvindo, não é um barulho de uma bateria, mas é um barulho da batalha com o Espírito Santo hoje está travando ao teu respeito, quebrando maldição, quebrando correntes, tirando aquelas coisas que um dia tentou te afastar de Deus, quebrando noites de insônia, tirando situações a qual não te deixa em paz, não te deixa felizes, que te deixa mal. Hoje é noite que o Espírito Santo fala para você: eu, o Senhor, hoje eu entro e tiro tudo aquilo que não é para estar mais sobre a tua vida, porque sobre a tua vida é para estar algo maior. Pai, eu te peço, Pai, nesse exato momento, Pai, entra, Pai, sobre o coração dos teus filhos, Espírito Santo de Deus, ó Pai. Pai, que o Senhor venha, Espírito Santo de Deus, ó Pai, trabalhar, ó Pai, trazer, ó Pai, o teu agir, ó Pai, de forma sobrenatural, ó Pai, sobre a vida desses, ó Pai, que aqui estão, ó Pai. Tem pessoas, ó Pai, que estão passando os piores momentos da vida, Pai, nesses meses, ó Pai, no início do ano, ó Pai, até o fim do ano, ó Pai, nesse mês que nós estamos, ó Pai, no mês de outubro, tem pessoas que estão em modo de desespero, ó Pai, desesperados, Espírito Santo de Deus, ó Pai. Pai, eu te peço, Espírito Santo de Deus, ó Pai, que esse ano, ó Pai, até o dia 31, ó Pai, de dezembro, os teus filhos não vão continuar com essa cara de tristeza, porque esse ano não vai acabar, eles com esse momento de desespero, não, ó Pai, eles vão passar, ó Pai, do dia 31 para o dia 1º, felizes, cantando o hino da vitória, vivendo, ó Pai, situações diferentes, momentos diferentes, sentindo, ó Pai, o teu agir de forma diferente, sentindo, Espírito Santo de Deus, ó Pai, a manifestação da tua presença, Pai, porque os seus filhos a partir de hoje não vão mais pensar em ser reconhecido na terra por nenhum homem, por nenhuma mulher, mas hoje eles estão sendo reconhecidos pelos céus, porque é os céus que vai transmitir sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, a tua presença maravilhosa, ó Pai. Oh, Espírito Santo, aleluias.